Mais um ponto para a gente discutir se é um mito ou verdade. Clínica de repouso que tem horário de visita, tem, porque esconde alguma coisa. Será? Vamos ver? Então vem comigo. Mas antes de assistir o vídeo, vamos curtir, compartilhar e vamos ajudar a disseminar a informação. E vamos a mais um ponto que pode levar a um desconforto aí, no sentido de confiança. E na realidade, eu falo que pode levar a um desconforto no sentido de confiança porque eu mesmo já escutei, e eu acho que algumas vezes já, que as clínicas têm horário de visita porque devem esconder alguma coisa. Exatamente isso. E eu já escutei isso falando para mim. No momento que a familiar foi para conhecer a clínica, que a gente estava explicando assim, a rotina da clínica, das familiares falou, não, se tem horário para entrar é porque alguma coisa não tá certa. Como é que pode não poder entrar a qualquer hora para ver? Esse é um ponto. Que essa ainda teve coragem de falar para mim, né? E eu expliquei, mas não sei se foi absorvida a explicação. Mas assim, vamos lá. Ponto importante, né? Quando a gente lidar com idosos, e uma quantidade grande de idosos, e não só pela quantidade de idosos, pela característica de algumas patologias, como demência, a gente tem algumas peculiaridades para alguns idosos que nós temos que tomar alguns cuidados a mais. Além disso, além desses cuidados a mais, por exemplo, a gente tem idoso que, se tiver na fase demencial de desconfiança, porque isso passa por muitos, né? De desconfiança, se ele estiver almoçando, se ele estiver fazendo alguma refeição e chegar alguém diferente, ele para de comer. Ele para de se alimentar. Se ele estiver fazendo atividade, ele sai fora, ele vai embora, ele não fica. Então, assim, os horários eles já são ajustados por diversos fatores, né? Ajustado porque toda vez que chega alguém de fora, a instituição precisa ter pessoas para receber, para acolher, para orientar, para estar junto. Só que uma rotina de uma ILPI são rotinas que são árduas, rotinas pesadas de horário. Não pesadas de horário, mas são rotinas que são sagradas, não é? Então, por exemplo, o café tem que sair no mesmo horário, o almoço tem que sair no mesmo horário, a janta tem que sair no mesmo horário todos os dias. Aí você imagina aí uma porta aberta para visita a qualquer hora. Que você está tentando servir o almoço e chega 5, 6, 7 pessoas porque a porta é aberta. Tem probabilidade disso dar certo? Qual a probabilidade de um idoso não aderir a uma rotina quando se descaracteriza a rotina com várias pessoas entrando a qualquer hora? Não é? Então, toda uma rotina que é feito dentro de uma LPI, ela é pensado na rotina de trabalho mesmo, na rotina de execução das tarefas que tem que ser executado com esse idoso. Afinal, eu venho desde o começo falando que o serviço ele precisa ser um serviço profissional, serviço multiprofissional, né? Então eu tenho os horários para os profissionais atenderem, eu tenho os horários para as alimentações, eu tenho os horários para as hidratações, para tudo eu tenho um horário. E eu tenho um horário para a visita, o horário que é deixado exclusivamente para os familiares, que não é o horário que a gente vai tirar o paciente para fazer nenhuma atividade, porque são horários casados, são rotinas que precisam ser seguidas, porque paciente com demência, o tratamento só vai dar certo se tiver uma rotina paulatina, que todos os dias aconteça no mesmo horário, são essas rotinas que ele precisa, para ele entender, porque muitas vezes o relógio cronológico dele, de horário, não funciona. Muitas vezes o que funciona nele é o relógio biológico, e ele precisa de uma rotina paulatina, uma rotina certa, para ele cumprir essa rotina. E eles são, apesar de muitas pessoas terem a compreensão que porque eles têm demência eles não entendem nada, não é muito assim que funciona.
Então precisa ter rotina para eles conseguirem seguir e ter um segmento dentro do uma LPI. Então nada é escondido, tudo é programado, tudo cabe dentro de uma programação, tudo é muito pensado no que vai ser feito, o que pode ser feito. E diferente de esconder, é programação, não é? E fora o fato de programação, tem o fato também de que, por exemplo, nós temos hoje uma realidade nas nossas unidades que as visitas são feitas 3 vezes por semana. Nossa, mas é pouco, só 3 vezes por semana. Você imagina, por exemplo, uma unidade que tenha 27, 30 idosos, não é? E que se você não conseguir, não fizer uma escala para que aconteça as visitas, os 30 familiares, imagine 2 de cada, entrando de uma vez no mesmo dia, a probabilidade de trazer doenças. Então, assim, nesse quesito, a pandemia ensinou muito pra gente. Porque, assim, antes da pandemia, nós tínhamos uma realidade de visita a todos os dias. Dentro daquele horário, mas todos os dias não tinha dia específico para o familiar visitar. E a gente tinha uma quantidade muito maior de pacientes que ficavam doentes pós-visitas. Porque era um fluxo muito grande, principalmente no final de semana. Hoje nós temos o entendimento que a pandemia ensinou pra gente, e quando a gente reduz o fluxo de pessoas, a gente reduz a probabilidade deles ficarem doentes. E assim a gente faz e assim dá super certo. Então, assim, não há uma intenção de esconder, e sim uma intenção de proteger a integridade e a saúde do idoso.